Sejam muito bem-vindos ao podcast Magia Cigana de hoje. Nós temos aqui personalidades do mundo cigano, do entretenimento, da etnia, da espiritualidade. Hoje recebemos com muito carinho a nossa querida cigana. Ela tem família andaluza, nascida no Uruguai, uma história linda para contar, Glória Franco. Recebemos também a artista plástica Elane Bandeira e o coreógrafo Gustavo Lopes. Vamos começar agora por uma história que começa lá em Andaluzia e termina na colônia espanhola no Uruguai. A Glória vai contar pra gente essa história. Como é que foi isso, minha irmã? Como é que foi a sua família chegar dos confins de Andaluzia até o Uruguai e você viver aquela infância até chegar como uma profissional hoje que a gente vai falar, certo. Mas como que foi essa trajetória? Bom, tudo começou, né, na Vila Espanhola. Na Vila Espanhola. Vila Espanhola, onde se reuniam as famílias, né, que tinham vindo de uma maneira um pouco não convencional, né? Sim. Os seus antepassados todos, Sim, né? claro. Vieram em barcos, vieram algumas mulheres grávidas, deixavam os seus filhos ali em Montevideo, né? E foram crescendo e foram se colocando em bairros que não chamassem a atenção, em barrios, né? Se fala em espanhol. Sim, claro. Um barrio que não chamava muito a atenção era a Vila Espanhola, onde se congregavam famílias turcas, árabes, espanholas, italianas, de diferentes etnias e maneiras, né? Costumes. O seu grupo é de qual região dali da Espanha? Dos seus ancestrais? Meus ancestrais são de Andaluzia origem mesmo. turca e andaluza. E E andaluza. espanhola de outras regiões. Por exemplo, o pai da minha mãe é paio, né? Sim. Era paio, né? Sim. Mas Paio, para quem não sabe, é paio gajê gajé. em romani. Só que minha mamã, né, minha mami, ela era misturada com canário. Meu abuelo, Ramón Hernández, era de origem canário, Sim. de la isla canária de Tenerife. Sim. Este homem, né, que não conheci, ele já tinha vindo nos barcos, vamos dizer assim, como que escondido. Ele tinha trabalhado na Primeira Guerra Mundial, porque eles nasceram em 1800 e pouco, né? Sim. Aí eles trabalharam nos barcos e tal, e depois vieram para a América fugindo da guerra. E fugindo e sendo perseguidos também, né? Porque todo mundo que tem origem cigano é perseguido. Sim, verdade. Origem cigano, espanhol, turco, árabe, que não é destas... Que não é de uma família tradicional, vamos dizer assim. Tradicional, né? Agora, Glória, você tem uma trajetória bem vasta na arte, né? Você é praticamente uma artista completa. Você fez espetáculos no João Caetano, você, inclusive eu vi uma apresentação sua no último evento, nosso querido, meu primo Paulo, um beijo pro Paulo, que arrebentou lá no desfile, né, de combate à intolerância religiosa em Copacabana. Sim. Arrasaram junto lá com a Iliana, excelente, né? Maravilhoso. Uma pessoa... Juliana, então, mora no meu coração, já veio em casa, já ficou... Eles são dois. Eles são, assim, são figuras amigos do coração. Amigos, hermanos, né? Primos. Somos todos primos. Somos todos primos, verdade. Somos todos primo hombre. Exatamente. E aí você, falando em teatro, falando dessa sua trajetória, você chega em 1900... Eu recebi um livro seu aqui. Sim. Floración Íntima. Esse livro foi... De 1977. Então, o que acontece com esse livro? Assim, rapidito, para não ser muito extensa. Esse livro foi imprimido na gráfica de um primo do meu pai, né? Um primo em terceiro grau do meu pai. Ele me permitiu escrevê-lo, fazer um copião, né? Naquela época. Eu que fiz o copião na gráfica, eu que juntei os versos, passamos corda e passamos no mimeógrafo. Ou seja, esse é um livro, vamos dizer assim, rudimentário, né? Um livro, como falam, artesanal. Artesanal. Sim. Eu fiz uns 2.000 exemplares, mais ou menos, na época, e foi vendido para diferentes países, levado, né, por pessoas amigas, Sim. para a Espanha, Sim. para a França, Sim. para Argentina,
Chile, Brasil, vários países, e inclusive me fizeram uma tradução de uma poesia. Aqui no Brasil, num colégio que eu dei aulas, lá em Itaboraí. Certo. Né? Que eu dei umas aulas e me receberam num dia que foi o dia do livro, né? Aí me receberam como autora, assim, internacional, vamos dizer assim. E não deixa de ser. Sim. Esse livro também foi, vamos dizer, como que guardado no Palácio Legislativo. Não está em PDF ainda, porque, claro, é um livro antigo. É o primeiro livro meu. Eu tenho vários outros, tá? Sim, claro. Este livro, depois que eu imprimi ele, mandei imprimir, ele teve um destaque em Montevideo, na Biblioteca Amado Nervo, por uma poesia que ganhou uma espécie de prêmio junto com outros poetas de Latinoamérica, né? Então, se você quiser, eu recito essa poesia que se chama El Vendedor de Diarios. Está em espanhol. Mas eu gostaria de escutar. Espero que te guste. Claro. Pobrecito niño que vende los diarios, en la triste tarde solo se ha quedado, arrinconadito sobre un viejo banco, tirita de frío, diarios, 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 quién sabe de dónde saliste engendrado, retoño de angustias de amores pasados, con manos chiquitas, desnudas de frío, guardas las monedas en tu pobre abrigo, sabes de los soles de las madrugadas y de los inviernos de calles mojadas, conoces la noche negra y estrellada y el soplar del viento sobre tus espaldas, pedacito chico de carne sufriente, pequeño y extraño entre tanta gente, carita repleta de 20 mentiras, picardía de rayo que te dio la vida. Solito y mojado, como un pajarito, dices tu pregón, despacio y bajito. Diarios, diarios, diarios. 1000 niños pregonan diarios, pues el hambre, acosando a todos, nació con el hombre. Oh, uau! Glória Esmirna, Glória Franco. Sim, ela Esmirna era de minha abuela que vino. Sim, né? Claro, que veio de lá, sim, que veio de lá. Sim. Glória, gente, a Glória, além de ser uma artista completa, como vocês dizem, uma poetisa, né? Ela é nascida no Uruguai, família espanhola, família cigana autêntica, e que veio, né, não só trazer toda essa origem e as raízes ciganas dela, e que ela coloca nos espetáculos, nos teatros, mas também através do canto, da poesia, da coreografia, né, e desse resgate cultural passado. Falando em passado, em resgate cultural passado, vamos falar agora de uma outra artista que é professora na prefeitura e que tem desenvolvido um trabalho, ela está do meu lado aqui, que ela tem desenvolvido um trabalho com crianças ensinando arte, que é a Elaine Bandeira. Como é que vai, minha irmã? Como é que começou essa sua trajetória no mundo das artes, né? Em belas artes, em pintura, e como chega essa sua trajetória dentro do movimento cigano cultural? Bom, primeiro eu queria te agradecer muito, meu amigo, meu irmão. Seja bem-vinda sempre. Por me dar voz, como eu falei, né? E a todos aqui, né, os convidados também. É um prazer imenso estar com vocês, dividindo esse espaço, né? É tão bom. Bom, eu, desde criança, né, eu já tinha habilidade para o desenho. Né? Quando a professora lá do antigo primário perguntava o que a gente quer ser, né, no futuro, eu já falava que eu queria ser desenhista. Então, o tempo passou, né, eu entrei para o UFRJ, né, para a Escola de Belas Artes, fiz 5 anos de bacharelado em artes plásticas, né, em pintura, e de lá me formei. Então você é bacharel em pintura? Sou. Bacharel em pintura? Sou. Nossa. E de lá, né, para eu entrar para o magistério, né, infelizmente a arte ainda não é tão valorizada como deveria no Brasil, eu me vi na necessidade também de procurar um outro campo, que é o magistério, né? Por isso você é contratada, você é professora concursada na prefeitura. Sim. Com belas artes. Isso. Gente, então, olha que beleza, hein? Que beleza. Coisa mais maravilhosa. Ter tantos artistas aqui, um coreógrafo, uma bailarina, uma escritora poeta e uma professora de belas artes. E gente, vocês sabem que eu, antes de fazer esse programa, essa roda de podcast aqui, podcast Magia Cigana, ele começou lá atrás, vocês sabem disso. E essa edição é uma edição especial, uma edição
de Halloween, né? Uma edição, são edições de outubro, daqui a pouco a gente vai entrar com uma outra rodada aqui, a Aretusa está lá fora, né? Então a gente vai explorar muito esses artistas que estão aqui conosco. E por isso, eu ganhei um presente que eu vou falar agora da Ilane Bandeira, e eu tô com essas abóboras de Halloween. Vocês sabem que eu faço uma festa. Quando eu não faço festa, eu estou sempre em Soen. E para vocês fazerem essa simpatia que eu sempre fiz, que me ensinaram quando eu estive lá fora, no Arizona. sim. E eles fazem muito lá, vocês sabem, nos Estados Unidos é muito divulgado. Sim. E o Jack, que é do mês de outubro, para Ai, trazer que sorte, lindo. essa é a velhinha do dia 31, que ela é para vocês acenderem no Ano Novo Celta. Sim, tá? Então sim. não esqueça de acender no dia 31. Você vai 31. receber um cartão meu lá, você e Rodrigo. E essa abobrinha vocês podem ir degustando o doce. Vocês vão estar já entrando na harmonia do Soen. E voltando aqui, a nossa querida artista plástica, ela me deu de presente, ela me presenteou com uma arte que vocês estão vendo aqui, esse quadro da autoria dela, é o Roberto no Xamanismo. E ela não sabe, ela pintou, né, esse quadro, inclusive uma das pinturas que eu mais gostei de receber, se não a que eu mais gostei. Porque a Márcia Leão, ela fez uma pintura minha, ela disse assim, Roberto, eu posso te pintar? E ela fez uma pintura minha com uma onça, enquanto eu fiz uma foto em Marsella, falando que a gente já falou em Aretusa, e que é o Museu do Bourdon. Então eu me abaixei ali e fiz a foto, e ela sabe que eu tenho um grande apreço por onça pintada. Ah, né? me encanta. É um animal americano lindo, sul-americano bonito. Eu aí você tá de onça. Tanto que você gosta que você tá aí. Aí, ó, todo. Você já veio incorporada com ela. Pois é, e é uma coisa que eu sempre gostei. Pantera, onça. Porque traz a força. É meu animal. De poder. Sim, de poder. Pois é. Então a gente traz essa força. Então ela pintou com a onça, mas ela me caracterizou cigano. E eu disse assim, mas tá fugindo do xamânico isso aqui. Porque vocês, para quem não sabe, quem acompanha o podcast, tem uma página no Facebook, que é a Planeta Xamã, página no Facebook e Instagram, que eu divulgo as culturas xamânicas. Mas como a cultura cigana sempre foi muito latente em mim, desde criança, adolescência e depois na vida adulta, o xamanismo sempre foi ficando secundário. Mas uma coisa que você não sabe, que ela falou assim, eu não sabia quando eu pintei, aquilo veio a águia. Quando eu tive em Montana, eu tive numa região, junto com um fotógrafo de animais, que é o Jean-Pierre, ele é um francês que estava também numa expedição pelo Yellowstone como eu, só que diferente, a área dele era exploração selvagem e a minha era de cultural, né? Sim. Com os povos ali, Crow, Cheyenne, Shoshone. E nós fomos num certo local que era a Medicine Well, a roda medicinal. E aí, quando estava em neve, ele parou com o carro e ele falou, Roberto, não tem como a gente fazer, porque a gente pelo mapa vê onde é a roda medicinal, onde faz ali o comércio pauau e as cerimônias. Principalmente dos Crow ali, né? Crow, na espécie, Shoshone. E aí eu falei, o mapa tá aqui, e a gente, um lado do outro era um período de outubro, esse período de agora que vai entrar, começa a nevar, nevar porque é outono, outono lá nela. E aí eu falei, cara, como é que a gente vai achar? E aí surgiu do céu, do nada, uma águia. Mas gritava. Ela desceu, a águia desceu, ela cruzou o céu e ela desceu numa direção assim, apontando e desceu um monte. Aí naquele monte que ela desceu, eu falei, a direção é essa aqui. Aí a gente tava, ele falou, acho que é essa direção mesmo, tem uma placa ali na frente. Aí tava cheio de neve, a gente tirou, e aí disse assim, em 10 metros estamos na medicina, então você acertou. Gente! A águia faz parte do meu ciclo. Eita! Porque, tá vendo? Porque o artista, você tem essa pegada quando você vai fazer algum tipo de pintura, tem alguma coisa, mediunidade, isso te trouxe a cultura? Como é que é isso? Também, então, desde criança, né, já falaram, a minha mãe era espiritualizada, frequentava um centro, e uma senhora muito querida, né, que já faleceu, ela era cega, mas ela tinha vidência, clarividência. Então ela já falava que desde pequena, eu devia ter uns 5, 6 anos, que eu já tinha mediunidade de berço.
Então, com o passar dos anos, né, a espiritualidade mesmo foi me encaminhando. Eu tenho a parte técnica, que eu aprendi, né, como artista plástica, direitinho, os temas, né, a história da arte, mas eu também fui muito direcionada pelos mentores espirituais, inclusive os ciganos. Então quando você pinta, por exemplo, quando você pintou ali, você fez o Roberto no xamânico, no mundo xamânico do Roberto. Quando você fez aquilo ali, te inspirou uma espiritualidade com a águia? Sim. Porque eu não falei nada para você sobre isso. Não. Mas veio para você, porque isso já é seu. Isso. E como você sai das artes plásticas, das belas artes, e chega na dança cigana? Como funciona esse processo? Como aconteceu esse processo? É outro mistério, né? E, na verdade, não é mistério. Porque, com o passar dos anos, né? Eu, desde criança, já adorava dançar. Eu adorava saia rodada, eu adorava colocar pulseiras, né? Saia rodada, pulseiras. Então, eu já gostava de dançar, né? E, com o tempo, eu fui tendo, né, começando aí as festas ciganas, né, o antigo grupo Betiari, né? Da Paola? Sim, da Paula? Do Marcelo. Nossa! Então, mas eu ia aos bailões. Os bailões, Yasmin Rajal. É isso aí. Então, dessa época aí. Então, eu comecei Gente, a olha, dançar. um beijo pra Paula, um beijo pra Yasmin. Inclusive, Yasmin é convidada para estar conosco aqui no podcast. Yasmin, esperamos. E a Paula também. A Paula, inclusive, que mãe da Luana. Ela foi casada com o Marcelo, né? Marcelo, que inclusive casou agora novamente, casou semana passada com a querida Cláudia Arruda, dona da revista Cláudia Arruda Comunicação. E a Paula, né, é uma querida. Ela agora está à frente do Celebrar. Então você é dessa época. Eu ia aos bailões, né, para as festas, não ia dançar solo, né? Mas eu fazia movimentos muito intuitivos, né, que eu não sabia, entre aspas, de onde vinham. Depois que eu fui sabendo através de jogos, né, com ciganas de sangue, né? Como Glória. E os médios kardecistas, que também falavam para mim, né, em relação à minha vida passada, inclusive, como cigana. Então, foi uma coisa muito natural, sabe? Agora, eu vi aqui na tua ficha que você tem um sobrenome que é Torres, que é um sobrenome meio cigano. Sim, você já explorou. Meio? Você já explorou isso aí? Reis, claro. Então, aí eu vou ter que, já autorizada, né? Eu já conversei com ela, cigana Súria Kalim. Súria Kalim. Súria Kalim, de Piracicaba. Sim. Beijo, Súria. Te amo. Ela sabe disso. E ela foi uma das ciganas que me falou num jogo, né? Também, que o meu sobrenome Torres tem a ver com os Torres ciganos. Veio no primeiro clã de ciganos, né, que vieram ao Brasil. Sim. Ela falou: você é toda cigana, né? Você hoje não faz parte desse núcleo, né, de agora, mas você tem o sangue do meu povo, Kalim. Ela é Kalim. Então, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Falando em cultura, em ancestralidade. Eu vi aqui na tua ficha técnica que você tem uma pegada dentro das artes plásticas com comunidades tradicionais, africanas, ciganas, e você começou a desenvolver isso depois, você passou a dançar, ou sempre foi um projeto seu trabalhar com essas pinturas dessas minorias? É uma coisa que você vem trabalhando, porque como uma profissional da prefeitura, você tem suas predileções, obviamente. Então, isso foi uma coisa que aconteceu casualmente ou sempre morou no seu coração, esses povos que não têm tanta voz? Então, pela lei, né, federal, inclusive, a gente tem, o professor de arte tem por obrigatoriedade ensinar, né, a cultura africana, né? É obrigatório? Indígena. É obrigatório. Das comunidades tradicionais. Mas eu já fazia isso antes, por uma questão minha, né, de alma mesmo, né, em respeito, né, aos grupos étnicos, né, de África, aos indígenas, né? Eu estudei, eu tive que
me readaptar à minha forma de dar aula, né? Eu fui à Aldeia Maracanã, eu tive professores, são verdadeiros professores, A Aldeia Maracanã é a que ao vai lado do Maracanã. aqui vai virar que tem aquele projeto para Isso. virar uma universidade indígena. Isso, exatamente. Então, minha professora Júlia Quero mandar Chavante, um beijo para o Cacique isso, Urutau, que é a José liderança Urutau, Guajajara. exatamente, Guajajara. Fez um grande trabalho com a minha professora de gênios brasileiro, Luiz Carlos Solominé, que não está mais entre nós. Ele é um grande cacique, é uma pessoa que eu respeito muito. É isso aí. É. Então, eles foram meus professores, né? Foram, não são ainda, porque quando dá, eu vou lá, eu sempre me atualizo, faço uma reciclagem. Então, os temas étnicos sempre foram a minha prioridade, eu defendo, mesmo que não fosse parte da lei, eu falo isso para os alunos, né? Eu tenho 22 turmas na prefeitura, e eu falo isso muito para eles. Falei, gente, isso é uma questão de letramento racial, né? É uma questão de lutar contra o apagamento, né, histórico e das culturas também ciganas. Então, eu dou aula, né, sobre essas etnias, né, que de minoria, né, não tem nada. Na verdade, os africanos vieram para cá, obrigatório, né, escravizados. Sim. Os indígenas, que são os donos dessa terra, sempre foram. E nós é que somos os imigrantes, né? Alô, Estados Unidos. Sim. Então, nós somos os imigrantes. Com certeza. E a gente está aqui, assim, então, o mínimo que eu posso fazer é dar aula sobre eles. Então, eu tenho um projeto, né, todo dia é Dia dos Povos Indígenas, que eu dou aula sobre isso, e tem uma exposição na escola, né? E eu tenho um outro projeto que eu faço quando chega para novembro, que é o Africanize-se, né, que é onde eu trabalho, né, com as culturas, né, africana e afrodescendente, e também eu faço uma exposição. Quando dá tempo, eu faço pintura corporal neles. Os alunos amam, sabe? Eles saem, às vezes eles vão pintados pela rua. Sim. Né? Sim. Então tipo, é muito legal. Ubuntu. Isso aí. Ubuntu, Eu tive um restaurante na Fundição Progresso com um sócio africano da tribo Masai Mara. Masai Mara do Sul da África. Do Sul da África. Ele falava Yorubá, eu falava um pouquinho com ele. Café Omidudu. E ele falava isso, de que Brasil é negro. A comida, a dança e a pele. A pele linda, porque pele negra é bonita e é bonita. É bonita, Desculpa, bonita. gente. É verdade. É bonita e é bonita. É verdade. É uma coisa tão deliciosa conversar com uma pessoa negra. Sabe, ele parece que tem o mundo, o sol, né? O sol nos olhos e no corpo. Mas coisa mais bonita. Mas o que eu acho mais no Brasil, o que eu acho mais explosivo, talvez culturalmente, é esse encontro de muitos povos. Sim, essa mixigenação. E o encontro também de povos que muitas das vezes são em colônias. Como, por exemplo, no Paraná você vê os húngaros e que estão ao lado dos alemães e que eles vão ali fazendo a cultura. A gente hoje tem agora entrando no outubro, falando dessa congregação do Soen, do Halloween, nós temos lá a colônia inglesa no Paraná, né? Sim. E que eles fazem toda essa coisa da roda sazonal. O Oktoberfest dos alemães e toda aquela. Então, quer dizer, são colônias ali integradas, divulgando sua cultura dentro de um país em outro continente. E falando em cultura celta, falando em rituais, né, em roda sazonal, a gente está aqui com o Gustavo Lopes, que além de um bailarino cigano da companhia da minha queridíssima Nara Figueiredo. Gente, vale muito a pena, a Glória conhece. Conhece, ela é amigona. Nara, assim como você, também é do balé, ela também é do balé. Sim, eu sei. Ela tem essa trajetória. Sim, ele pertence à companhia dela, mas você tem uma trajetória na espiritualidade, principalmente que eu saiba, né? Muito amigo de Priscila, ali do povo celta, ali do druidismo. Conta como é que foi isso. O druidismo ele apareceu na minha vida na minha infância para adolescência. Eu sempre me interessei muito por paganismo, por magia, por entender a vida como algo
que pode ser vivido com espiritualidade, com magia, e foi uma parte muito importante na minha vida, moldou muito do que eu sou Com hoje. quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 12 anos por aí. Criança. Eu fui inspirado por As Brumas de Avalon. As Brumas de Avalon, clássico literário. Nossa, Me que inspirou a maravilha. magia, né? E daí eu fui me interessando pelos Qual celtas. personagem você mais gosta? Eu gosto muito da Viviane. Eu acho também. Você também? A gente é de Leão do mesmo dia 30 de Dia julho. 30 de julho. É. Leoninos do mesmo dia. Do mesmo dia. Seu ascendente é qual? Áries. Áries é forte. O meu é Escorpião, também não é brincadeira não. E me diz uma coisa, você começou ali nas Brumas de Avalon, você vai parar na cultura cigana mais avante, você vai falar sobre isso. Uhum. E dentro desse projeto que me interessa muito, eu gosto muito dessa, embora tenha uma pegada mais xamânica, mesoamericana, eu sempre fui muito fascinado pelo druidismo, pela cultura celta, tanto que comemoro sazonalmente algumas rodas, não todas, né? Porque a gente mora no Brasil, eu gosto do carnaval, eu também tenho uma coisa com a Páscoa, eu dei doce dia 27 para Cosme e Damião, então eu tenho uma coisa eclética do povo brasileiro. Nós temos, Claro. mas eu tenho essa curiosidade, o que você extraiu, vamos dizer assim, para a sua vida, dentro desse processo de magia, do druidismo, da cultura celta, que você possa falar, isso eu poderia passar, isso foi bom. Olha, eu acho que a magia no geral, entender os ciclos da natureza e como eles influenciam na gente, isso é uma coisa que eu trouxe muito da minha formação espiritual no geral, né? Porque eu sou uma pessoa que sempre fui muito ligado à espiritualidade. Então, entender os ciclos da natureza e como eles influenciam na nossa vida, entender tudo como sagrado, porque os celtas eram animistas, né? Eles entendiam que tudo tem alma, tudo tem vida, tudo tem uma energia, e a natureza, ela fala, ela vive. Então, isso é bem interessante. E você tinha alguma divindade de culto, alguma coisa assim? Tinha uma divindade que é muito querida, que se chama Kyla. É uma divindade ancestral da Escócia, das terras altas da Escócia. Nossa, uma que divindade pré-céltica, né? Ela é pré-céltica. Olha só. Bem E interessante. como é essa descoberta, né? A gente está no mês de outubro, que é o mês do Solen, então eu acho que os nossos ouvintes aí gostariam de saber um pouco como é que funciona como que é essa descoberta. Você descobre através de sonhos? São jornadas intuitivas? São através de oráculos? Como que funciona? Como ela disse que a sua ligação com a cultura cigana até parar numa festa do Marcelo da Paloma no Betiari começou com consultas com cartomantes. O seu processo de descoberta foi como? É isso que eu ia dizer. Foi um processo bem particular meu mesmo. Começa nas Brumas de Avalon, na literatura. Na verdade, foi o que me inspirou a essa questão da magia, né? Que me fez me ligar muito nisso. Você leu os livros e começou a estudar profundamente em outros segmentos. E essa divindade, essa proximidade com essa força, como chega a isso? Como você chega nesse ponto? Tudo começa por afinidade, né? Eu acredito que tudo começa por uma afinidade energética, por uma afinidade de tudo no geral, e isso essa conexão vem por sonhos, muito por sonhos. Você, no caso, esses deuses, essas energias, elas têm arquétipos, seria isso? Tem arquétipos. E aí esses arquétipos, por exemplo, da guerreira, da caçadora ou da maga, não sei se maga não existe, eu acho que eu falei besteira. Na verdade, essa divindade, ela traz esse arquétipo da anciã, né? Ela é uma anciã. Sim. Ela é uma anciã. Eu falei maga, mas seria uma feiticeira. Uma feiticeira. E aí essa anciã, quais são as características que te levaram a esse culto? Isso que eu tô curioso. Na verdade, eu não sei te explicar o certo. O que te levou até ela. Não teve algo exatamente, foi isso. Você foi escolhido. Eu fui levado. Você foi escolhido. Fui escolhido. Então é isso. Isso. No culto do druidismo, aquele membro ou aquele seguidor dessa arte... As divindades escolhem. Ela escolhe como? Ela escolhe uma série de fatores. A gente vivencia os rituais, né? Os grandes, a gente chama de os rituais de roda. Isso. Os sabás. Isso. Chamado no neopaganismo de sabá. A gente trata como festivais de fogo. No caso, Soen, Beltane, Bolk, Lunasa, né? O Lamas, como as pessoas chamam. E a conexão, ela vai se dando ao longo do tempo. Ela vai se dando ali dentro da ritualística mesmo.
E Pelo aí menos você, comigo foi assim, e foi através de sonho, não? através de sonho. E num sonho você chega na cultura cigana, numa carroça, numa caravana e vai parar na Nara Figueiredo. Como é que foi isso? Olha, a minha história com o povo cigano é uma história complexa, né? Porque eu cheguei até a falar com você, eu tenho uma ligação ancestral com esse povo, né? Sim, A minha família materna, minha avó, mãe da minha mãe, Dona Irene Rosa, sim. era Família cigana. Rosa, Família Rosa. da saudosa, também, né? sim, Saudosa Maria Rosa. Ela era cigana, Calim, sim, vivia de barraca em Venda das Pedras, Itaboraí. 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 Terra de Calon. Terra do Yuri e Morgana, que estão convidados para o podcast, hein? Minha família é toda de Itaboraí, Tanguá, minha família paterna é toda de Tanguá, então é todo aquele lado ali. Mas isso nunca tinha me despertado tanto interesse antes. Me despertou interesse quando eu comecei a me ligar com a ancestralidade cigana espiritual, com os ciganos espirituais, né? Você chegou neles. Cheguei neles. E como foi esse processo? Eu comecei a me interessar pela cultura cigana, a estudar os ciganos enquanto etnia, né? Que eu considero muito importante para quem é bailarino, para quem... Tem que estudar etnia. Na minha opinião, sim. E quais são os seus professores na atualidade, fora nossa grande... Inclusive, assistam o podcast Nara Figueiredo, que é muito interessante. Quais são os seus professores de formação? Meus professores, Nara Figueiredo, minha mestra, do grupo Encanto do Oriente, sou bailarino de lá. Eu também estudo com a Ana Mota. Ana Mota. Isso, estudo flamenco com ela. Flamengo clássico. Flamenco com Ana Mota. As sevilhanas com Álvaro Alvarez. Sevilhana, Álvaro. Álvaro é um querido. E eu tenho um carinho imenso. Eu sou muito plural. Eu tenho um carinho imenso pelas danças folclóricas árabes. Então, eu estudo folclore árabe, Dabque Said, especialmente com Amir Ferreira. O Amir, grande Amir, que é um excelente coreógrafo. E rumba com Daniela Amorim também. Daniela Amorim. Inclusive, Daniela Amorim, gostaria de convidar aqui nesse podcast para você ver. Ela precisa vir aqui, que tem muita coisa para falar sobre essa linha de dança dela. Clássico comigo. Com certeza. Clássico Flamengo. Vamos Não sim. paga nada. Te dou em bolsa. Então vamos lá, falando em clássico flamenco, como funcionam as suas aulas, Glória? Você está com um espaço aqui, fica na rua Roberto Oswaldo Cruz, 222 no Anil, Jacarepaguá, condomínio Anju. Me diz uma coisa, como você tem turmas avançadas, iniciantes, como é que funciona isso? Intermediário. Intermediário. Porque o que acontece? Eu estou simplificando o balé há muitos anos que simplifico. Porque senão a pessoa perde o entusiasmo. Então o que eu faço? Eu vejo, né, as qualidades, porque tem que ter qualidades para a dança. Não adianta, as pessoas às vezes falam, não, vou botar no ballezinho. Não, vamos botar no balé e vamos fazer balé. Porque senão, de brincadeirinha, não tem. Tem? Não. Ou você entra de cheio, de cara, de garra, de coração, se joga, ou você não dança. Então, o que acontece? Eu pego e dou, por exemplo, o primeiro mês, entro no alongamento, né, nos primórdios, e logo, 15 dias depois, eu já começo com pas de bourrée, pas de chat, a titi, já meto barra. Meto bronca na barra, alongamento, pirueta, os homens, turanler, entendeu? Então, o bailarino, eu acho que você nasce bailarino. Por exemplo, ele nasceu bailarino. Ele está fazendo isto com fulana, com mengana, com sultana, como se diz em espanhol. Mas já dançava. É porque ele já dançava na barriga da mamãe. Tá? Isto aqui é uma verdade. Entendeu? O meu filho, que perdi, o Márcio, né? Ele dançava na minha barriga. E eu dava aulas grávida. Entendeu? Então, isso aí, isso viene de verso, viene de sangue. A gente traz isso, Viene. Nasce Isto com a viene. gente. É uma energia, Glória? Com certeza. É uma energia. Então, Dança é uma energia poderosíssima. Poderosíssima. Todas as artes, em geral, por exemplo, né? Ela falou que pinta e que de criança fazia um monte de coisas que ligadas à arte, porque ela já vem com isso. É uma veta, uma veia. Ela vem com isso, ela é destinada a isso. Nós, ciganos, acreditamos no destino. Nós não acreditamos que você faça o destino.
Não, as oportunidades vêm e o destino está aí, porque ela brilha, ou a estrela dela é brilhante para artes, entendés? Isso se vê de longe. O menino aqui é uma coisinha linda, um tesouro, né? Mas o que acontece com isto? Isto tens que traerlo. Tu tens que trazer isto. Por exemplo, tu que faz podcast. Caramba, entrevistador, tienes um jogo de cintura, de palavra, de todo. Já nasces com isto. Sim, então você acha que alguém, por exemplo, que tem um sonho de dançar, você já dispensou alguma aluna que você disse não tem talento? Não, não dispensei. Não? Não. Simplesmente falei para ela que escolhesse entre clássico, flamenco, cigano, jazz, uma outra coisa. Porque... Você aborda quantas linhas ligadas à dança? A maioria, porque a escola que eu estudei foi a escola ICUS, o Instituto Uruguaio Cultural Uruguaio Soviético, né? Eu aprendi aí você balé russo e francês. Sim. E eu fui na Casa de Espanha, estudei com Pepe Montoya, com Susi Rey, então com professores lá no Uruguai que eram a creme, vamos dizer assim. Como aqui nós chamamos a Mabel boleira. e Alberto Lima. Não, e a dança boleira é o espanhol. Você faz tango também, não? Tango também. Tudo? Sim, tudo, porque eu sou coreógrafa. Aqui no Brasil, quando entrei em Porto Alegre, eu entrei como artista, atriz e coreógrafa. Consegui o registro. Sim. E fiz um trabalho, meu primeiro trabalho, fiz com um diretor paulista, Mário Massetti, já é desaparecido, faleceu acho que o ano retrasado. Com ele montei Os Pintores de Canos, de Henry Henkel. E aí o Instituto Goethe patrocinou a gente. Quando fui fazer a adaptação dos atores para a parte plástica, rodar, pular, fazer a parte, vamos dizer, dinâmica deles, e eles não tinham nenhum preparo para a dança. Nós dispensei. Ensinei eles, com os elementos do corpo mesmo, entendeu? Então, eles não conseguiam nem chegar com as mãos nos pés. Ao terceiro mês, estavam pintando e bordando, com a perna aqui. Quanto tempo você prepara uma bailarina, vamos dizer, dentro da dança cigana ou da flamenco ou do próprio balé? 3 meses. 3 meses. Só. Você prepara... Preparo. Para uma coreografia? Sim, para uma coreografia, aulas 3 vezes por semana, de 2 horas. 1h30, 2, porque a gente se prepara. Né? Então, 3 vezes por semana, 2 horas, você consegue preparar uma bailarina 3 meses. Bem tranquila. Alinhada, bem Sim, tranquila. Porque eu dou história do traje, história da questão que estamos fazendo. Como comiam, como se vestiam, por quê? Porque é muito importante isso. Se você vamos supor, aqui entre nós, Brasil, comem feijão, não é? Feijão e arroz. Como se planta? Em que estação? Por que se come feijão? Por que não faz bem para a gente comer feijão no verão que racha, para estrangeiros, sobretudo? Porque é um grão que ele é muito forte. É muito ferro. Carregado em ferro. Carregado em ferro. Entendeu? E também é gases. Cria Sim, gases. Claro, então, claro. Você tem que acompanhar com uma série de Ele é um comidas. somatizador. Ou seja, para dançar, você tem que saber o que vai fazer e por que está movendo aquela perna. E por que em diferentes, vamos dizer, danças, o mesmo passo, ele muda um pouquinho. Porque na Espanha, um passo só, ele muda em diferentes regiões. Como, por exemplo, não vou ir muito longe, nos Andes, o carnavalito é dançado agachado pela altitude. Entendeu? Claro. Então, tudo isso tem uma nomenclatura ao redor de uma dança que você nem pensa. O aluno ele nem sabe, é um bebê. Há uma diferença do flamenco clássico para o flamenco ritano? Muito grande. Quais são as principais? Mira, olha só, eu vou te citar, você não sei se viu o Carmen, Sim. Carmen, El Amor Brujo. Amor Brujo. Brujo. E que mais? Está de Cristina Hoyos, que agora está viejita, né? Está Sim, de claro, cabelo branco, claro. com Antônio Gades, Sim. também desaparecido. Tu viste la parte deles da taberna, da tabacaleria? Sim. Que eles se separam, né? Eles enrolavam folhas de tabaco. Sim. Quando vou dar uma dança, sempre, eu dou a história de porquê. Entendeu?
Para quê? Para que haja uma compreensão, não compreensão só no físico, sino no cérebro. Eu estou em que lugar, em que ano, em que época, como se passa isso? O que está acontecendo nessa história? Entendeu? É a mesma coisa que ela pintando. Está compreendendo? É o mesmo que ela, por exemplo, quando vai trabalhar com as pessoas de origem negro, de origem africano. Não só negro, não, porque aqui é pejorativo, não? Sim, claro. Para mim não é, porque no Uruguai não é Não é, isso. sim, não, claro, não, claro, não. claro. Então, Mas o que você quer dizer é o seguinte, existiu uma fusão, vamos dizer, entre aspas, do flamenco cigano com as mãos arabescas, vamos dizer assim, com essa invasão do Mouro. Sim, as mãos antigamente eram mais paradas, eram mais redonditas. Quando veio a invasão árabe, as mãos se tornaram mais malemolentes. Sim. Por isso, sempre para meus alunos faço bastante isso. Qual é a sua Quando mão? tocam castanhoela, sim. A flexível. Flexíveis. No caso, a mão fechada seria do flamenco clássico, do espanhol. É mais, sabe, é mais aberto o pecho, os braços são mais... Você, nas suas aulas, ensina essa diferença? As duas, sim. As duas. Sim. E você tem uma, vamos dizer assim, um treinamento mais intensivo, vamos dizer, pro taconeio, porque eu vejo que falta muito isso nas festas. Você não acha também? Sim. Inclusive, é algo que me encanta muito o taconeio. O que acontece com o taconeio ou com o taconeado, né? Acontece o seguinte, nem todos os pisos onde se fazem as festas são adaptados para que nós possamos fazer sapateado. Sim, claro. Entendeu? Tanto sapateado gaúcho, porque eu fiz porque meu irmão era professor de dança gaúcha, Claro. fez em Uruguai a escola Flor de Maria Gestarán, né, que é a escola de dança típica de Uruguai, é dança gaúcha, que é gauda, que é pastor de vacas. E Zagala, pastor de ovelhas. Sim. A mulher e o homem. Os três lugares, Rio Grande do Sul, Uruguai e Brasil, tienes el gaúcho, o gaúcho, tomam chimarrão, os três. Você não acha muito estranho? Os três vieram lá da Espanha, porque a invasão, né? Sim, ou a claro. trazida dos espanhóis trouxe tudo isso. Para quem não sabe, não, aí você falou do chimarrão, que é um fator até histórico, né? O chimarrão, que é aquele composto de erva, ele é uma herança guarani. Sim, daqueles povos de los índios charrúas. Dos que são de Uruguai. charrúas, exatamente. Charrúas, arachanes, guenoas, chanás e yaros. Oh, ela sabe tudo. Claro. É isso. Meu irmão é historiador e antropólogo, entendeu? Então eu tenho muita coisa dele, aportes e conversas nossas. E ainda existem esses charrúas que fazem essa transição. Não, agora os charrúas acabaram, né? Foram exterminados, você não sabe por quem. Houve um presidente, que não vou falar aqui, um presidente de Uruguai, que levou os últimos charrúas para o Museu do Louvre e morreram. Uyunusa, Caicobé, Vaimaca, que era vamos dizer, a bruxa da tribo, Vaimaca, e Abaiubá. Eles foram depositados no Museu do Louvre e tratados como bichos. Tá? E lá ficaram. Mas que ainda aconteceu existe um descendente de charrua Sim, o que acontece? No Rio Grande do Sul. Não, eu vou te contar o que está acontecendo no Uruguai hoje em dia. Hoje em dia tem um parque, el Parque de los Aliados, que hay estatuas al vivo, naturales, de Vaimaca, Caicobé, Abaiubá y Uyunusa, sentados en un lugar, e tem um dia, que eu não sei, quem sabe meu irmão, um dia que se festeja o dia da raça charrúa, tá? Y todos los descendientes de indios que ficaron escondidos, porque todos tivemos que escondernos, cigano teve que esconderse. Todos. As etnias minoria. Tivemos que escondernos para poder sobreviver a isto, que, né, politicamente falando, não me interessa. Tá? Desculpa. Né, para quem lhe interessa, a mim não me interessa. Então, o que acontece? Nesse dia se festeja o dia da raça charrúa, de los índios. Y estos indios fueron recitados y feitos música por una autora que era mi amiga, que era María González de Sapone. No, María Ofelia González de Sapone. Esta mujer, ela que me deu parte do meu acervo de poesia e de retórica histórica, né, de Uruguai, ela que me deu.
me deu aulas, né, de poesia, poetas e escritores. E meu primeiro escritor que eu me enamorei com 9 anos foi Gustavo Adolfo Bécquer, espanhol, né? Que tem as rimas dele. Né? Adolfo Bécquer. Rima. Gustavo Adolfo Bécquer. Foi o seu primeiro professor? Meu primeiro mestre, que eu não, professor vivo, não, ele já era morto. Ah, ele sim. já tinha morrido. Que eu me espelhei nele para eu poder como ele criar. nas Brumas de Avalon. Sim. Aí você começou a criar as poesias. Ele me enamorei dele. Se apaixonou. Gustavo Adolfo Bécquer. Olha Minha só. primeira bailarina flamenca, Lola Flores, embora ela não dançava tanto, Sim. mas cantava muito. Cantava, Lola. Entendeu? Eu vi um comercial de Lola Flores na Espanha, né? Sim, dos anos 70. Sim, sim. E foi um final de ano. Depois eu vou te mandar. E eu postei na página Mundo Cigano, já um tempo atrás. Sim, sim. E ela falava... Aí tinha aquelas back vocals, né? Lola Flores, Lolita Flores. Aí ela entrava e falava desejava aos espanhóis a todos vosotros. A todos vosotros, aquela coisa. Uma coisa encantadora, aquela que voz. E ela tinha uma beleza. Maria, que mulher. ela sim, e ela virou a Espanha, né? É um disparate. Era La Maja. Outra era Sarita Montiel. Mas Sarita Montiel era del norte de Espanha, de La Mancha. Isso. De La Mancha, de la região de La Mancha. Há um museu dela. Sim, você sabe que... Fantástico. Você sabe que eu gosto muito... Eu cruzei algumas partes da Espanha. E percorri a Catalunha e percorri a Andaluzia, a região catalana, Andaluzia, algumas cidades, Madrid e também a parte norte. Quando eu estive em Santiago, eu fiz Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Caminho de Santiago. Ao caminho de Santiago, que eu fui à região da Galícia. Sim, gallega. Foi a região galega, que você estava falando sobre isso. Você sabe que ali me bateu uma olha, diferente. Eu conheci vários lugares da Bélgica, Alemanha, França, Sul, Norte, tudo. Mas você sabe que aquelas pedras, você sabe que teve lugares, a Arezzo estava falando das viagens que ela faz falando do Alcazar Real. Sim, inclusive eu uso um dos perfumes da minha, é o Alcazar. Eu gosto muito daquilo. Adoro aquilo lá. E eu falei para ela, olha, a Galícia, a magia o norte da Espanha, eu gosto daquela coisa de pedra, aquela coisa antiga. Sim, antiga. Aquilo que é feito a ferro e fogo. A ferro e fogo. É uma poesia, hein? Aquilo inspira a arte, né? É um disparate, diria minha madre. É um disparate. E falando em ferro e fogo e arte, qual o seu próximo projeto de exposição que você tem ainda para mostrar nessa tua jornada como artista? Você tem alguma coisa em mente ou não, Elaine? Bom, eu já fiz, né, a minha última exposição individual foi numa casa de cultura em Itaguaí, justamente falando das etnias, né, que eu falei dos povos originários, né? Sim. Eu falei dos povos africanos, sim. Da Índia, sim. Né, e dos ciganos, claro. Claro. Então, eu reuni, né, vários trabalhos e também eu falei da parte espiritual, né, que vinha falando dos Exus, das Senhoras da Noite, Laroye, e toda também essa gama espiritual que são meus protetores também, né? Eu tenho uma cigana do Oriente, mas eu tenho também toda uma leva, né, de caboclos, pretos velhos. Você é espiritualista de Umbanda, vamos dizer assim? Eu estou procurando. Atualmente eu não estou frequentando como médium, né, como filha de santo de nenhuma casa, mas eu estou aí buscando, né, visitando lugares e respeito todos, né? Já visitei vários. Agora eu tenho sim de berço, né, como aquela senhora já havia falado, uma espiritualidade, né? Além da espiritualidade cigana, né, eu também tenho a outra parte, né? A espiritualidade africana, isso, vamos dizer assim. Orixás, eu tenho e eu salvo o meu sagrado, tenho muito orgulho de falar em público, inclusive, sobre eles também. Sua religião, sua devoção. É isso aí. E aí, eu pretendo, né, levar a exposição, já tem uma exposição montada, né? De orixás, de divindade, vamos dizer assim. Todos, né? E
o nome da exposição é Etnias, mas abrange tanto a parte espiritual como a parte cultural também, né? Então, eu já levei, quem sabe, né? Eu consigo alguma casa de cultura, algum outro local. Você está pensando. E eu também, até a proposta, né? Em vez de levar telas, né? A minha amiga Érica Rodrigues, do nosso grupo, né? Dança que Sara, beijo para todo mundo. Sara Nájila, minha professora atual. Inclusive, ela vai falar a gente vai falar de Sara Nájila, obviamente. Sim. Sara Nájila foi que indicou a Railane aqui para mim, me deu esse presente. Sara fez aniversário, me convidou. Eu estava em Portugal, infelizmente, não pude ir. Mas olha, Sara, ó, um beijo, ó. E um coração. Eu comprei um vinho, eu trouxe um vinho para você de lá, hein? Você vai amar. Ela fez aniversário tem 20 dias atrás, eu estava em viagem, tipo, uma semana, e aí cruzou de trocar um voo e eu não consegui no aniversário dela. Sim. Mas você pode. Aí eu fiz uma postagem dela no Réveillon, que eu achei linda aquela foto dela. Sim. E do lado meu Deus do céu, que fez aniversário no mesmo dia e que me convidou, a Daphne. Porque esse nome é difícil gravar, hein? Mas é minha amiga, tanto quanto a Sara. Aí eu postei uma foto que nós jantamos juntos, eu e Daphne, eu e Lu Barcelos, que inclusive também tem entrevista. Então, assistam a entrevista da Sara Nájila, que faz as previsões no ano passado e que foram bem assertivas. E aí, quando você entra na Companhia Dança de Sara, que você começa a fazer essa adaptação artística para a cultura cigana. Como é que foi essa transformação, essa chegada? Então, a minha amizade com a Sara, né, eu já falei isso para o grupo, inclusive, foi um mistério. Na verdade, a Sara veio para a minha vida como taróloga. Né, casualmente, passando o Instagram, eu vi, né, a página dela como taróloga, e aí eu me interessei de procurá-la. E aí ela primeiro jogou para mim. Ela fez um jogo. E aí, quando eu me vi, né, nessa situação no jogo com ela, durante a mesa de jogo, eu me lembrei que ela era, na verdade, uma das pessoas, né, fazia parte da liderança de um grupo, né, que estava fazendo uma dança mística, né, sobre as bruxas, numa feira medieval, que eu fiquei encantada porque estava tocando o meu ídolo Lorena McKennitt. Nossa. Ouvindo Lorena McKennitt, eu fui atraída. Eu fui atraída. Você também gosta? Gosto muito. Baixa aqui. Você vê que eu boto sempre, né? Eu exploro a Lorena. Os bruxos sim. Os bruxos sim. Falando nessa questão de Lorena McKennitt, entrando nessa pegada da Celtic Music, né? Você tem a Sara, que tem muitas coisas. Inclusive, eu acho que a Sara Nájila, ela ficou conhecida, né? Ela tem uma linha, ela começa a dança do ventre, vai desencadear talvez por essa comunicação espiritual com o tarô, com o oráculo, mas ela ficou conhecida mesmo no mundo cultural do entretenimento cigano com as danças celtas, porque era uma... Glória, a gente passou um período, você não é desse tempo, mas o Rodrigo com certeza vai te lembrar. Porque esse tempo que eu digo... Sim, não, é porque o entretenimento cigano tem muitas fases. Isso o Rodrigo vai falar sobre isso. Uhum. E nós tivemos uma fase, eu peguei algumas que foram subsequentes ali, gente que já morreu, que não está mais entre nós, sim, né? Sim. Mas nós tivemos uma fase muito forte de influência árabe, porque nós vamos de acordo muito com o modismo, com a mídia, o que está pedindo. O que então, tá pedindo? O que está pedindo? O que está pedindo agora? Sim. Né? Uhum, então, por exemplo, teve uma época que a cultura árabe ela estava numa explosão com as novelas da Glória Pérez, né? O Clone e e que não havia internet naquele momento, e a cultura cigana estava fresca ainda de um outro trabalho da Glória, né? E que foi Explode Coração. Sim. E aí Túlio. Exatamente. Me lembro do Túlio. Túlio, Cacunil. Meu amigão. Sim, poxa. Claro. Todos fizeram consultoria ali. Então, o que acontece? A dança, o mundo cigano de eventos, ele estava carente, né, de uns 10 anos atrás, da musicalidade que estava tocando nas feiras místicas. E a Sara Nájila começou, ela fez uma coreografia, ela foi bem sucedida, elogiaram a crítica, eu quero dizer, são as professoras, não, aquilo é bonito, né? Aí criaram uma das poucas do passado, não sei se você já ouviu falar, ele deve conhecer muito bem, que é a Kamai.
do Mercadão, da loja Morada dos Ventos. Um beijo, minha amiga querida. Foi minha parte, eu gosto muito dela. A Kamai, ela foi uma das poucas que explorou a música, a Celtic Music, dentro dos eventos ciganos. Porque as comunidades tradicionais, inclusive, isso é muito importante falar agora, já que você falou de cultura africana aqui. Tem uma... Você já ouviu falar da Jupi? A Jupi é uma bailarina, coreógrafa, da cultura do povo negro. Ah, Jupi Solo. A Jupi Solo. Ah, Então, a Jupi, o nome dela é Jupira. Jupira. Né? Inclusive, Jupira é um nome indígena guarani. Sim. Então, Jupi, só que Jupi, ela é da cultura afro. E ela começou a explorar dentro do universo de feiras ciganas, feiras místicas, esotéricas, as coreografias afro Quenda, Chica da Lele, Quenda. E lembra disso? Sim, Chica, sim. então, ela aquela coisa do iorubasmo, a musicalidade, e que eu acho importante, que o Brasil dá essa liberdade, que obviamente em outros países não tem, dos povos se conversarem, porque talvez seria impossível em um único evento, uma dança indiana, uma celta e uma flamenca. Sim. Não há como conversar. Sim. E no Brasil... No Brasil isso é possível. Isso é possível. Porque as etnias acabam encontrando as suas similaridades. As suas similaridades. Sim. Claro que uma feira mística, do Claudinei, um beijo para ele, para Noêmia, a mãe dele, que tem a feira mística, organiza uma grande feira que já é de cunho mais céltico, bruxaria, elementos mágicos e tudo, mas que talvez ali não vai entrar alguma outra etnia, vamos dizer, né? Sim. Mas uma dança israelita, uma dança portuguesa, não vai entrar. Sim, Mas não tem uma entrada. Sim. Mas você talvez possa encontrar ali um movimento Hare Krishna, você possa encontrar ali um movimento cigano, você possa encontrar ali um movimento afro. Então é isso que eu quero dizer, até mesmo indígena, né? Porque ali o xamanismo ele passeia muito dentro dessas egrégoras ali. Então eu acredito que talvez a Sara Nájila e vocês do grupo do Dança Kisara, talvez vocês tenham sido muito felizes nessa caminhada. Nessa egrégora. Nessa egrégora. Nosso E evento. como que foi isso? E como que foi esse evento? Como que é isso? Bom, elas podem falar melhor do que eu, né? Que eu cheguei depois. O egrégora, pelo que eu entendo, né? Não é exclusivamente da dança cigana, né? É um evento que é uma egrégora que vai agregando, né, as múltiplas culturas, né? E inclusive o último, por exemplo, foi o rock, né? Que a gente teve uma paixão muito grande por fazer, né? E a gente foi puxar na história, né? Eu falo isso em todas as minhas aulas, né? Como professora de arte, né? O rock veio de um movimento africanizado, né? O rock veio também da divulgação dos povos ciganos, né? Os instrumentos de corda, né? O violão, a guitarra, né? Então tudo isso faz parte. E aí o egrégora ele vem justamente para essa união, né? Egrégora de agregar. Isso. Uma egrégora agregadora. Claro. E falando em agregar, você, Glória, nessa sua jornada como atriz, você tem agora algum projeto para voltar aos palcos dos grandes teatros ou você vai se dedicar à sua academia lá no Anil? Olha só, eu estou neste período, né, tentando fazer com que porque ali onde eu moro neste momento, né, morava em Itaboraí e aí eu me trasladei para cá. Sim. Porque por diferentes motivos de ordem pessoal que nem vou conversar agora porque não tem nada a ver. Eu estou procurando juntar um grupo que queira dançar e fazer teatro ao mesmo tempo. Você ainda pensa em voltar para o teatro? Sim. Por quê? Porque teatro é a sua raiz? É minha raiz. Sim, porque eu sou atriz e coreógrafa. Entendeu? Além de ser bailarina, poeta e etc. Quando eu entrei aqui ao Brasil, eu entrei para trabalhar como atriz e professora de arte dramática na Escola de Arte Dramática da UFRGS, lá em Porto Alegre. Sim. Em São Paulo trabalhei também. Trabalhei com balé Estágio, com balé Cisne Negro, com balé da Magali Bueno, da Maria Pia Finocchio,
que trabalhou no Faustão, que eu vi ela e falei, poxa, né? Porra, é uma raridade, é uma pessoa especial, né? E na época eu estava em São Paulo trabalhando no Ballet Estágio e estávamos montando um teatro tipo teatro dançado e fazíamos alguns, como que eu vou falar, gemidos, gritos e algumas palavras, né? Que era uma inovação da época, certo? Com o Ballet Estágio. Eu dei aulas de dança flamenca, mas também participei, né, com algumas pessoas para que pudéssemos ter uma amplidão, né? Não dentro do ballet, e sim fora, né, com o meu grupo. Então, o grupo de teatro, ele continua vivo, né, em mim, quero dizer assim. Eu desejo achar pessoas que queiram fazer ballet, teatro. Por quê? Porque a minha raiz é a zarzuela, e aqui no Brasil não se conhece. Zarzuela, ou zarzuela espanhola, é uma ópera, como o ballet Giselle, Coppelia, né, a filha Malgardé, Carmen, de clássico, mas no flamenco e no espanhol. Por exemplo, o Barbero de Sevilha, é uma zarzuela, claro. entendeu? Como muitas outras óperas que necessitam ser como a montadas. própria ópera de Carmen. De Carmen, necessitam ser remontadas, né? Por quê? Para que o público tenha isso como referência. Por exemplo, ela é pintora, artista plástica e tudo. Antigamente nós usávamos, né, no teatro, na rotunda, uma pintura Sim. pela pintora, né, Sim. pela mestra de pintura, né, que fazia o retrato do salão, vamos supor, do jardim, cenógrafa. E eu acho a tua arte fantástica. Por quê? Porque além de captar, tienes a tua própria essência. É. Então, eu gostaria, neste momento, né, fazer um convite para a gente reunir-nos, né? Reunir-nos, porque é melhor, porque algumas palavras não sei falá-las em português. Para tentarmos reunir um grupo, um elenco, que dance, cante, pinte e ensine a arte. Isto, senão se vai perder, gente, porque é só computador e celular, é só coisinha já pronta. E nós estamos abandonando o que? A essência. Sim. E essa essência não pode morrer. Essa essência não pode morrer. Ele está convidado, já te convidei, tá? Está convidado, viu? Está convidado. E Gustavo? Tá? Ela também, para ver se nos reunimos e selecionamos algo ou escrevemos algo, porque eu também escrevo, né? Algo que possa recriar a questão cigana, a questão negra, a questão dos povos latino-americanos. Como nos formamos aqui? Isso é muito bom. Como fizemos para sobreviver? Uma história própria daqui, com elementos daqui, da cultura e do momento, entendeu? Um aporte. Eu estou, né, convidando vocês a fazermos isso. A história contada artisticamente. Exatamente. Né? Por grandes artistas. Porque tu és coreógrafo. Eu também, ela, né, pinta e capta tudo e faz com que a coisa aconteça. Ele é um excelente comunicador, artístico, ele é fantástico. Então, nós temos que não deixar morrer isto. Nós temos que conseguir patrocínio para poder levar a cabo uma coisa bonita. Uma coisa que venha da Europa, venha para a América, aqui o Brasil, América do Sul, Central, etc., e faça com que isto levante, reviva. Porque isto está moribundo, bicho. Temos que levar arte. Claro. Nossa, e falando não em levar pode ser. Você acha que consegue levar esse legado de Nara Figueiredo adiante? Com certeza. Claro. Hoje em dia a gente, assim, eu especialmente estou aí nesse projeto de ajudar ela nos eventos. Tá conseguindo? Estamos conseguindo. Nara, um beijo pra você. Olha, eu vou pedir o vídeo. Esse aí você falou da arte como ópera. Aí são dois alunos do balé seu? Alunos do balé e tinha 3 meses de balé. 3 meses. E juntos, só. 3 meses? Só.
Somente. E aí essa coreografia é Aladdin? O Aladdin e montamos assim, bom, querem dançar no clube dia 31 de agosto? Queremos, bueno, então vamos fazer o melhor de vocês. Olha, muito bom. E eles foram nas gracinhas, aí se prontificaram, né? A menina tinha feito em los anos da pandemia, né? Olha. Ela tinha feito balé um pouco, e aí ela falou, tia, agora eu vou fazer, olha que pena, né? Essas pessoas passando na frente, mas tudo bem. Não. E aí eu faço os figurinos, porque eu sou figurinista, que eu não falei. E é figurinista também? Eu sou. Eu não falei que meu pai era alfaiate figurinista. Ali atrás está a nossa querida a Guiliana Carine, que foi, cedeu e a Ana Martino. Isso, a Aninha. A Aninha levantou agora ali no vídeo. Ela cedeu esse momento para eles e eu aproveitei. As duas, né? As duas. As duas. E o Paulo, com certeza, todos eles. O Paulo organizou essa festa em agosto. Sim. Eu quero agradecer imensamente nessa edição especial a participação desses convidados fabulosos. O Gustavo já estava na minha lista há muito tempo. Lembrando que a edição do podcast Magia Cigana, em outubro, é uma edição especial. Então, por isso eu fiz essa introdução aqui com o Soen, né? E a gente vai fazer uma sequência, inclusive a gente vai fazer outras gravações, vamos entrar aí com novidades para vocês, com a Aretusa, Rodrigo, grandes convidados especiais que estão vindo aí, e por isso a gente está estourando esse momento aqui nesse programa com essa edição especial de outubro, e a gente volta certamente no ano que vem, né, depois desses programas gravados em outubro, com a nova série do podcast Magia Cigana, com Roberto Martini e convidados. Eu quero agradecer a Glória, quero agradecer a Elane, quero agradecer o Gustavo. Obrigada. E que vocês possam regressar sempre com essa energia que vocês têm de arte, de pintura, de coreografia, de balé, de atriz, de poetisa, e que nunca a cultura cigana deixe morrer esses artistas que são nossos, são de vocês. Até o próximo programa. Grande beijo. Obrigado. Muito obrigada.